Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos explicar para vocês as características da placa controladora e também as características da protoboard ou matriz de contato que vocês utilizarão nos futuros projetos. Então a primeira observação é que esses pinos aqui de 2 até 13 são os denominados pinos digitais. Isso significa dizer que você poderá controlar praticamente 13 componentes eletrônicos, tais como sensores, LEDs, motores e assim sucessivamente. Então esses são os pinos principais. Vamos considerar nessa parte de baixo que os pinos A0, A1, A2, A3, A4 e A5 são todos pinos analógicos. Então o que vai diferenciar o pino digital, representado por todos esses aqui demonstrados, do pino analógico, ou dos pinos analógicos A0 até A5, é que esses pinos digitais, eles controlarão praticamente os componentes que tiverem a condição de ligado ou desligado, o 0 ou 1, ou seja, componentes com características binárias, que poderão ser ligados ou desligados. Enquanto que nos pinos digitais, nós vamos trabalhar com componentes que não tenham essa característica binária, como por exemplo um potenciômetro. Um potenciômetro, o seletor pode variar de 0 a 1024. Portanto, não é um componente com características binárias. Um sensor de temperatura, também não, porque a temperatura pode variar para mais ou para menos. Então, nesse caso, o sensor de temperatura ele seria controlado pelos pinos analógicos e não pelos pinos digitais. O potenciômetro é a mesma coisa. Um outro detalhe importante. A forma como você vai energizar a sua protoboard será através do pino 5 volts e através do ground. Então, como funciona isso? A partir do momento que você clicar aqui, vamos usar uma coloração vermelha para caracterizar os 5 volts. Vamos supor que eu esteja interessado em energizar a protoboard. Eu estou neste momento dizendo o seguinte, que os elétrons eles vão sair daqui e vão entrar aqui e seguir no horizontal, na horizontal. Ok? Eu quero, por exemplo, acender uma LED. Bem, nesse momento você precisará clicar aqui no cantinho, pegar uma LED, estamos sem internet aqui nesse momento. Vamos tentar reativar a internet, deu um probleminha de conexão. Conectado. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Tá, então eu pego aqui a LED e trago para cá. Melhor trazer aqui para baixo, porque nessa divisão não passa corrente elétrica. A corrente elétrica ou ela está se movimentando verticalmente aqui ou verticalmente aqui. Tá? Mas o que eu quero basicamente conectar essa LED com
o polo positivo. Em circuito eletrônico, nós devemos sempre fechá-lo. Então, se os elétrons entram por aqui, naturalmente eles devem sair por aqui. Vamos trocar a posição aqui, passar a corrente elétrica para cá, porque nós temos que fechar o circuito. O circuito elétrico é como se fosse um circuito de Fórmula 1, em que a saída e a chegada dos automóveis. Então aqui a saída, os automóveis estão saindo, vão passar aqui dentro da LED, pelo polo positivo, pelo anodo, vão sair pelo catodo, vão passar por aqui, vão atravessar a ponte aqui. Vamos só diminuir esse jumper para cá. E aí nós vamos pegar o ground, que é o polo negativo da placa controladora Arduino, e vamos posicioná-lo aqui para podermos fechar o circuito. Agora nós interligamos este ponto com este. Então nós temos aqui um circuito fechado. Os elétrons passam por aqui, entram dentro da lâmpada, pelo positivo saem pelo negativo, e aqui fechamos o circuito e ele volta para cá. Então o circuito passa a ter essa característica aqui. Só que quando mexemos com LED, a gente tem que usar um resistor, porque essa placa controladora será alimentada pelos 5 volts do computador, do seu notebook. Portanto, se você conectar agora, se você iniciar a simulação agora, a sua LED ela vai queimar. Então vamos usar um exemplo. Iniciar a simulação. Inicializando, olha lá. A LED acabou de queimar porque o Arduino passou os 5 volts do computador para cá. Então, para evitar que isso aconteça, nós adicionamos uma LED ao circuito antes, efetivamente, de posicionarmos a LED. Agora nós faremos isso aqui, ó. Trazemos esse componente para cá, passamos esse componente para lá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos proteger a LED, fazendo a entrada da corrente elétrica, primeiramente pelo resistor. Agora vamos iniciar a simulação. Olha aí, a LED não queimou porque o resistor ele vai atuar como divisor de tensão. Então aqui provavelmente é um resistor de 220 ou 330 ohms, que vai pegar parte dos 5 volts e armazenar dentro dele, e vai liberar no mínimo 1.8 volts para a LED acender. Tá? Então é por essa razão que existe o pino 5 volts, é por essa razão que existe o ground. O ground ele está presente aqui, como está presente aqui também na parte de baixo. Então, com essa explicação, eu acredito que vocês tenham compreendido melhor a importância tanto da placa controladora Arduino como da protoboard nos nossos projetos daqui para frente. Ok? Então, fica uma explicação aí básica para que vocês possam dar início aos projetos de vocês, entendendo o básico aí da placa controladora. Tá ok? Então, obrigado. Sigam aí meus projetos. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo pelo e-mail já fornecido.